significou para você assistir ao mundo maravilhoso de Disney quando criança? E quais gatilhos surgiram com isso? Foi a definição da minha história. Eu assistindo aqueles programas da minha sala, naquela TV de 12 polegadas, em preto e branco, vendo o Walt Disney aparecer, como se fosse um vizinho querido, né, de terno e gravata, sempre foi uma experiência muito marcante, muito profunda. E ver e poder contemplar como ele unia a tecnologia avançada do momento, óbvio, né, com a questão da animação, para mim era algo muito, muito chocante, muito profundo e onde eu me inspirava muito. Um dos principais gatilhos, aliás, o principal gatilho foi assistindo os animadores dando vida aos personagens como o Pato Donald, o Mickey Mouse. Sempre, e eu creio que esse é o principal ponto, é o que mais mexia comigo. Como eles transformavam apenas retas desenhadas num papel, ganharem vida, darem de fato pensamentos a um personagem, emoções, convencer você de que aquilo era real, não só um desenho. Isso foi o principal gatilho. Como foi a sua experiência na Universidade de Utah e como isso te influenciou na sua vida profissional? Bom, lá eu me graduei com dois diplomas, né? Um em Física e em Ciência da Computação. E fui fazer minha pós-graduação lá também, né? Uma coisa que era muito legal é que a minha pós-graduação era financiada pela ARPA, né? Sendo assim, a gente tinha bastante liberdade. Nós tínhamos como orientador o Sutherland, um baita professor, uma grande inspiração, uma lenda, um gênio na sua época. Ele dava muita liberdade pra gente criar, pra gente inovar. Meus colegas eram outros gênios. Então era realmente um espaço muito gostoso de se estar, de compartilhar ideias. A gente tinha, igual eu falei, nós tínhamos autonomia, nós tínhamos liberdade. Ao mesmo tempo que o Sutherland nos orientava no caminho que a gente devia seguir, ao mesmo tempo ele deixava a gente bem livre para criarmos, né, para trabalharmos nos nossos próprios projetos, né? Passávamos a noite lá, eu e os meus amigos, enfim. Lá desenvolvíamos tecnologias avançadas, a gente tinha essa oportunidade. Mexíamos muito com imagem, então parecia que mexia com os dois hemisférios da minha cabeça, sabe? A questão de computação física com imagens. Então me propus um projeto lá. Isso foi muito chave na minha vida. Eu queria produzir animação diretamente e completamente feita pelo computador. Era isso que eu mais queria fazer. Após o sucesso do seu projeto à mão, o que aconteceu posteriormente na sua vida? Bom, nós apresentamos esse projeto, né, de fato, numa feira, e foi um sucesso. Muita gente gostou, né? Esse projeto chegou a, juntamente com outros também de parceiros meus, a passarem em filmes, né, que retratavam o futuro, uma espécie de O Futuro Chegou, sabe? Após isso, nosso professor Sutherland teve uma brilhante ideia de fazer um intercâmbio com a própria Disney. Isso me empolgou muito, né, de enviarmos um da nossa equipe até eles, né, para que a gente pudesse aprender a contar histórias melhores, e eles enviarem um dos animadores até nós, para que eles pudessem aprender essa nova computação gráfica que estávamos desenvolvendo, né, que era única no mercado. Então fui enviado para Disney. Cara, cruzar aqueles portões foi algo impressionante, né? Atravessar aqueles edifícios, os edifícios originais de animação de 1940 que eu assistia na televisão, foi algo de tirar o fôlego. Enfim, entrando lá, propus a ideia. Foi decepcionante, pois não queriam muito aderir na questão de animação de computador. Diziam, se vocês não conseguirem animar uma bolha num computador, então nós não queremos o seu projeto, né? Não só eles, então, de fato, esse intercâmbio não deu seguimento. Como eu estava dizendo, não só eles, mas outras universidades também que fomos tentar propor essa animação feita por computador, não se interessava. Eu fui, pessoalmente, em algumas universidades procurando emprego, né, apresentando essa proposta de computação gráfica. Diziam, mas a gente só quer que você lecione computação. E isso foi bem desanimador.
Como foi a sua experiência dentro da NYIT? Eu lembro que eu recebi uma ligação de uma moça que se dizia secretária do instituto e falando que queria reservar minha passagem de avião pra Nova York. Eu falei, peraí, como é que é, moça? Peraí, de onde você tá falando? Que instituto é esse? Nova York? Que avião? Não entendi. Aí ela ficou assustada. Ficou um silêncio constrangedor e ela disse, você tinha que receber uma ligação antes dessa. Ela desligou e logo em seguida eu recebi uma ligação de Alex Shore, seria o presidente do instituto, me oferecendo este emprego. Ele era muito rico na época, me oferecendo um emprego de que ele queria alavancar o mercado da computação gráfica. Ele acreditava muito na tecnologia e no poder da computação. Não pude recusar, aceitei, tive o cargo de gerente. Isso foi muito interessante, mas acho que a experiência mais marcante que eu tive lá foi a questão de contratar e de me juntar a pessoas que eu considerava mais inteligentes do que eu. O principal foi Alvin, meu grande amigo. Até hoje um baita parceiro e foi por toda a minha vida, né? Contratei ele, foi uma contratação arriscada, porque eu sabia que ele era muito mais competente do que eu em muitas áreas. Eu poderia ter ficado na minha zoninha de conforto, ele pode tomar o meu cargo, mas decidi contratar ele mesmo assim. E a melhor coisa aconteceu, eu recebi um parceiro para a vida. Como você chegou e se desenvolveu na Lucasfilm? Bom, na NYIT eu sentia muita falta de influência de como contar boas histórias, né? Lá a gente tinha bons equipamentos, investimento em larga escala, mas a questão de contar histórias deixava a desejar um pouquinho. Sendo assim, analisando o mercado na época, George Lucas era alguém que estava muito à frente de seu tempo com Guerra nas Estrelas, o sucesso Guerra nas Estrelas. Fizemos contato, apresentamos nosso projeto para ele, nossa computação gráfica. Ele achou interessante não a questão de animação na computação, mas a questão de utilizar a nossa tecnologia para alavancar os filmes dele, né? Então, acaba que na nossa cabeça esse projeto iria beneficiar ambos, né? E foi assim que se desenvolveu. Fui para Lucasfilm, sem hesitar. Eu e minha equipe fomos, Salve estava comigo, claro. Tive um cargo de gerência, então eu tive que designar muitas funções, diferente de como era na faculdade, um ambiente bem autônomo. Nesse caso, tinha que ser um pouquinho diferente para a questão da produtividade. Mas uma coisa que me decepcionou muito na Lucasfilm foi a questão de que o pessoal não queria mudar o método deles de criar filmes, né? Eles não acreditavam nessa questão de utilizar a computação na animação para fazer filmes. Eles não queriam mudar o método deles. Era uma mente muito fechada, sendo que isso beneficiaria eles, sabe? Então isso realmente criava um ambiente hostil. Na Lucasfilm nós recebemos muitas visitas, né, de grandes nomes do cinema, Steven Spielberg, por exemplo. Mas uma das que mais marcou a história da minha vida, que me fez tremer, foi quando a Disney enviou seus animadores para nos visitar. Então, enquanto mostrávamos os nossos projetos, um deles me chamou a atenção. John Lasseter. Esse menino era um sonhador nato. Dava para ver nele a genialidade que exalava enquanto conversávamos. Era um garoto diferente dos outros. Porque ele tinha uma ideia, cara. Ele estava na Disney e ele tinha uma ideia para um filme, né, que combinava muito com a tecnologia que desenvolvíamos, né? Porém, quando ele ofereceu essa ideia para a Disney, eles rejeitaram completamente. E ele foi demitido após isso. E nós não sabíamos disso. Enfim, passando algum tempo depois, tivemos uma ideia para uma animação e resolvi chamá-lo, a nossa equipe, para que ele pudesse nos ajudar. Não sabia que ele tinha saído da Disney. Ele sem hesitar veio. Mesmo com aquele ambiente hostil, ele ainda decidiu ficar nos ajudando no filme. Ele mudou muita coisa no filme, né? Então o filme ele foi rebatizado para As Aventuras de André e Wally B. Nós mal conseguimos
terminar o filme a tempo do prazo que estipulamos, que seria para a feira SIGGRAPH, né? E mesmo inacabado, com as ideias dele implementadas a esse curta, na nossa apresentação na feira, foi uma experiência muito chocante, pois todos amaram, mesmo que alguns detalhes ainda estavam inacabados. Então o John foi uma peça muito importante. Qual foi a problemática que fez com que vocês tivessem que correr atrás de investidores e quem foi esse investidor para a Pixar? Bom, chegou um certo momento em que George se separou da sua esposa, sendo assim o financiamento da empresa caiu muito. E outra situação que vinha acontecendo, como citei antes, eu estava sentindo um ambiente infrutífero para o que sonhávamos, né? A gente queria levar a computação gráfica para a animação a outro nível, a outro patamar, mas o pessoal não se interessava, achava que não combinava, não queriam seguir essa ideia, né? Até então os chefes do nosso departamento, eu e Alvin apelidamos os dois como os imbecis, não entendiam nada do ramo, né? Não entendiam absolutamente nada. Então decidimos nos desligar da Lucasfilm por conta dessas questões. Então partimos em busca de investidores, né? Foi uma jornada difícil. Tentamos a General Motors, tentamos vários outros, mas nenhum deles se alinhava ao nosso propósito de animação. Até que esbarramos o caminho com Steve Jobs, né? Steve Jobs foi uma história um pouco diferente. Conseguimos fazer contato, enfim, ele tinha interesse. É claro que a proposta financeira era muito boa, óbvio, iria financiar todo o nosso projeto, mas ele queria direcionar para o outro lado, sabe? Ele queria levar a nossa tecnologia de computação gráfica apenas para construir computadores para competir com a Apple. Isso não era simplesmente um desvio da nossa visão, era um completo abandono, né? Então nós recusamos a proposta do Steve Jobs. Bom, passaram-se alguns meses, né? A gente ainda sem conseguir um investidor definitivo, né? Tivemos a sorte da próxima SIGGRAPH ser em São Francisco, perto do Vale do Silício, né? Então conseguimos montar um stand lá. No primeiro dia, Steve Jobs passa por nós. No primeiro dia. Ele passando até nós, aquele andar, aquele jeito dele, começou a dizer que a nossa tecnologia era o que havia de mais interessante naquela feira. E ele me chamou para dar uma volta. Então, vamos dar uma volta pela feira. Ele disse que as nossas negociações deviam ser retomadas. Só que com uma proposta bem diferente agora, né? Ele queria de fato que o nosso acordo, nosso projeto fosse focado na computação gráfica, no desenvolvimento da nossa computação gráfica. Aí sim, isso nos interessava. E ele entraria como um sócio e não como o cabeça de tudo. Lógico, nós sabíamos que Jobs tinha uma personalidade forte. Ele tinha a fama de ser alguém difícil de lidar. Mas conversando com meu amigo, com o Alvin, nós decidimos embarcar nessa jornada. Nós queríamos arriscar. Então, dissemos sim, aceitamos a proposta, marcamos uma reunião então com a Lucasfilm, chamamos o Steve Jobs com sua equipe até lá, ele já impondo a sua autoridade nessa reunião, que desempenhou no futuro um vital papel na Pixar, né? Então, contrato feito, de fato nos desligamos da Lucasfilm, nos unimos ao Steve Jobs, ele se tornou um baita protetor para nós, uma inspiração, disse para sermos sempre leais uns aos outros, e enfim, durante todo esse tempo, a gestação dessa empresa tinha sido difícil, mas de fato agora essa empresa com o nome de Pixar havia nascido.